A Justiça Eleitoral em Fortaleza, com a solenidade de hoje, no fim da tarde, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, encerra os seus trabalhos de preparação e realização das eleições municipais deste ano. A partir de agora, a Justiça Eleitoral só cuidará de processos remanescentes da própria eleição. No caso de investigações sobre o uso de poder político e econômico, que, inclusive, essa investigação pode chegar ao caso de cassação de registro de candidaturas ou outras punições. Na solenidade de hoje, serão diplomados o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, e a vice-prefeita, Gabriela Aguiar, além dos 43 vereadores que foram eleitos no primeiro turno das eleições de outubro passado. Essa solenidade é imprescindível para a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro próximo, pois, para a posse, o eleito terá que apresentar o diploma conferido pela Justiça Eleitoral, dizendo se ele foi realmente eleito e com quantos votos ele obteve na eleição passada. Esse diploma fica registrado, no caso das eleições deste ano, na Câmara Municipal, porque estão lá os vereadores e é a Câmara quem dá posse ao prefeito e vice-prefeito eleitos. No dia 1º de janeiro, os vereadores diplomados hoje tomarão posse no início da tarde daquele primeiro dia do próximo ano. E, imediatamente, aqui não tem praticamente solenidade, porque o presidente atual da Câmara, que foi reeleito, no caso o vereador Gardel Rolim, como ele foi reeleito, ele preside a sessão preparatória, a primeira sessão da legislatura, que começa em fevereiro de 2025, embora os vereadores tomem posse no dia 1º de janeiro. O vereador Gardel Rolim preside essa sessão preparatória, recebe todos os diplomas, empossa os vereadores e inicia o processo de eleição dos novos dirigentes da Câmara Municipal de Fortaleza. Os presidente, vice-presidente, secretário e os outros cargos da mesa serão eleitos imediatamente à posse dos novos vereadores, porque é a nova mesa diretora, eleita no dia 1º, no início da tarde, que o seu presidente dará posse no final da tarde do mesmo dia 1º de janeiro, dará posse em ato solene na Câmara Municipal ao prefeito eleito, Evandro Leitão, e à vice-prefeita Gabriela Aguiar. Eles assumem os mandatos nessa solenidade na Câmara Municipal e imediatamente seguem para o Paço Municipal, a sede da Prefeitura, onde fica o gabinete do prefeito, e aí sim
eles tomam posse de fato. Na Câmara, eles tomam posse de direito. No Paço Municipal, eles tomam posse de fato. Lá pode haver uma outra solenidade, no caso, a transmissão de cargo. É o prefeito sainte entregando as chaves da administração pública solenemente ao prefeito que entra. O novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza já está entendido, não haverá disputa, será o vereador Léo Couto, tendo como primeiro vice-presidente o vereador Adail Júnior. Adail, segundo o acordo existente lá na Câmara, será o primeiro vice-presidente. O PL deveria indicar o primeiro secretário, o segundo cargo mais importante da mesa diretora, presidente e primeiro secretário. Mas o PL não quis indicar nenhum dos seus vereadores para compor a mesa da Câmara. Os vereadores do partido vão fazer oposição ao prefeito que assumirá, Evandro Leitão. Mas o Adail Júnior pode ser eleito no dia 1º, deverá ser eleito no dia 1º, o primeiro vice-presidente da Câmara, mas ele tem a expectativa de ser convocado para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele é o terceiro suplente de deputado federal da bancada do PDT. E como o governador Elmano está mudando o seu secretariado e a expectativa é de que ele chame pelo menos 2 deputados federais, um já fazia parte do governo desde o início do atual mandato de Elmano de Freitas. No caso, o deputado aqui do Acaraú, que é o Robério Monteiro. Ele, recentemente, no período da eleição, ele saiu para se desincompatibilizar, cuidar da eleição de familiares dele nos municípios lá de Acaraú, daquela região, e reassumiu o mandato. Estava no lugar do Robério Monteiro, o primeiro suplente do PDT, que é o Leônidas Cristino. O Robério continua deputado, mas a expectativa é de que ele voltará para o governo, como também deve voltar ao governo, mas não, ele não era secretário do governador Elmano, ele foi secretário do governo Camilo, o deputado federal Mauro Benevides Filho, como até nós já anunciamos aqui. Ainda não está certa esta vinda do Mauro Filho. Bom, o governador já teria convidado o deputado federal Eduardo Bismarck para ser o próximo secretário de Turismo, cargo que já foi ocupado pelo pai do deputado, o atual prefeito de Aracati, o Bismarck Maia. Então, o Eduardo Bismarck, o deputado federal, viria para a Secretaria de Turismo. Com a vinda de Eduardo Bismarck, confirmada a volta do deputado lá do Acaraú, o Robério, seriam abertas 2 vagas. E o segundo suplente de deputado estadual é a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula. Inclusive, ela já assumiu uma vaga de deputado federal por um período de 4 meses. Então, ela voltaria
para ocupar. Ela não foi candidata a vereadora, consequentemente, a partir do dia 1º de janeiro, ela termina o mandato de vereadora no dia 31 de dezembro deste ano, mas continua como suplente de deputada federal. Ela seria a segunda a ser convocada. O primeiro é o Leônidas Cristina, o primeiro suplente, ela é a segunda, e o Adail Júnior é o terceiro suplente. Confirmada a volta do deputado Robério Monteiro e do deputado Bismarck Maia, Eduardo Bismarck, como o prefeito Evandro Leitão convocou para o seu secretariado, para ser o secretário de Educação, o deputado federal Dilvan, aí abre-se a vaga para o Adail Júnior ocupar o mandato de deputado federal. A eleição da Câmara Municipal, repito, acontecerá no início da tarde do dia 1º de janeiro, imediatamente à posse dos 43 novos vereadores. Os vereadores de Fortaleza que assumirem o mandato em janeiro próximo vão ganhar mensalmente a partir de fevereiro, quando realmente começarão a trabalhar, porque eles assumem no dia 1º, mas o recesso parlamentar, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional, esse recesso parlamentar de final de ano vai até o 1º dia útil de fevereiro, quando começam os trabalhos do Legislativo. Nas câmaras municipais, os trabalhos começam com uma nova representação, porque aconteceu a eleição em outubro passado. Na Assembleia e no Congresso Nacional, é apenas uma continuidade do mandato legislativo que os deputados federais, estaduais e senadores assumiram no início de 2023, pois eles foram eleitos em outubro de 2022. Pois bem, os vereadores que assumirem os mandatos no início do próximo ano vão receber mensalmente R$26 mil de subsídios. Essa resolução, aumentando o subsídio dos vereadores, já foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. A Constituição Federal determina que os vereadores, no final da legislatura, no final dos seus mandatos, eles aprovem a remuneração, o valor da remuneração, do subsídio dos vereadores que assumirão os novos mandatos. Obrigatoriamente, eles precisam aprovar essa resolução, fixando a nova remuneração dos vereadores. E a resolução foi aprovada na Câmara Municipal, fixando em R$26 mil por mês o subsídio dos vereadores que assumirão mandatos no dia 1º de janeiro. Esse montante, R$26 mil, corresponde a 75% do que ganha mensalmente um deputado estadual, que, por sua vez, recebe 75% do que ganha por mês um deputado federal e senador. Há uma diferença de 25% da remuneração, do subsídio dos deputados federais e senadores
para os deputados estaduais e destes para os vereadores. O que os vereadores fazem em todas as câmaras municipais do Brasil é cumprir uma determinação constitucional. Os vereadores não equivocada a informação que diz que os vereadores estão aumentando os seus próprios salários, os seus subsídios. É equivocada, porque o aumento é para a nova legislatura, mesmo que nesta nova legislatura estejam alguns dos vereadores que tenham sido reeleitos e, consequentemente, estejam fazendo parte da legislatura que chega ao seu final. O vereador Ronivaldo Maia, depois de alguns mandatos, despediu-se ontem da Câmara Municipal de Fortaleza, pois ele não conseguiu ser reeleito, disputando um novo mandato pelo PSD. Ronivaldo sempre foi filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Fazia parte da ala liderada pela deputada federal Luiziane Lins, mas ele foi expulso do PT no ano passado por ter sido flagrado praticando ato de violência contra uma sua companheira. As mulheres do PT fizeram um movimento para expulsá-lo do partido e ele realmente foi expulso. E aí filiou-se ao PSD. Disputou um novo mandato, mas foi derrotado. Vamos ouvir um pouco do que ele disse na despedida ontem, na Câmara Municipal. Despedida, né, Cássia? Nós estamos na última semana da legislatura que concluirá mais um mandato. Uma legislatura que se completa para cada um de nós mais um mandato. Deus abençoa todos os resultados. Os que continuarão exercendo naturalmente a vereança e também aqueles que, assim como eu, não tendo tido êxito, não deixará de ser importante como pessoa pública para continuar tratando das questões relacionadas. Eu tenho muito orgulho de ter me tornado vereador dessa Fortaleza, cidade que me acolheu, Cátia. Eu sou de Tabuleiro do Norte. Cheguei aqui como muitos que vêm e foi acolhido nessa cidade. Eu não mais a minha vontade de falar nesses dias tem sido, na verdade, para dizer do quanto eu fico muito feliz de estar terminando este mandato, que é o meu quarto, aonde a vida é assim, de altos e baixos. Mais do que isso, muitas vezes a vida lhe põe desafios, lhe colocam coisas muito duras. Eu estou falando sem nenhum problema, e eu costumo falar da tese do espetáculo, da maldade, porque quem me conhece sabe, ao longo desses 16 anos que vereador estou, que eu sou muito transparente, que eu sou muito sereno e que seria incapaz do que eu fui acusado ter sido verdade. Nunca foi. Foi mentira. E é óbvio que hoje eu aproveito para anunciar aqui no Pinga Fogo de que vou prestar conta dos meus 4 mandatos, mas vou principalmente falar um pouco do que é mais importante, que é o que nos move na vida. Você precisa caminhar na vida movido pelo desejo, na política, e precisa ser em tudo para ajudar. Deus nos criou para ser feliz. Deus nos trouxe aqui para a gente gostar um do outro, para amar o próximo como a si mesmo. E eu digo muito, eu que comecei meu movimento lá na Igreja Católica, comecei e continuo. Para mim,
a ideia da construção do reino de Deus, o reino de Deus, não é lá no céu não, é na terra. Porque, na verdade, a gente precisa demonstrar os valores, nós que estamos no Natal. Você sabe que o Natal, toda essa simbologia, não é nada. O Natal nada mais é do que a gente lembrar do maior presente que a humanidade teve, que foi o Senhor Jesus. E para além do Jesus em carne e osso, como já esteve entre nós, é para lembrar dos valores que ele sempre pregou, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. E como nós estamos na semana que antecede o Natal, eu me despeço já agora e dizer que estou muito feliz e orgulhoso de estar saindo da Câmara Municipal de Fortaleza pela porta da frente. Jamais sairia pela porta dos fundos, como algumas que por simples covardia, porque não tiveram coragem de enfrentar a opinião pública, escolheram o lado da covardia. Bom, nos últimos dias, agora recentemente, saiu dos bastidores a briga entre os evangélicos na Assembleia Legislativa cearense, por conta de várias situações, mas precisamente do projeto da Bíblia nas escolas públicas, que envolve o governador Eumano de Freitas. Pelo projeto do governador, já se falou em alguns momentos de se colocar a Bíblia nas escolas públicas. E o assunto ia e voltava, mas nunca foi tão adiante quanto agora. O governador se comprometeu com um grupo de evangélicos de colocar a Bíblia nas escolas. Aliás, por isso ele foi duramente criticado por alguns dos seus correligionários e recentemente nós mostramos aqui a crítica mais dura, que foi do ex-deputado estadual Mário Mamede, falando sobre a história da pulverização da agricultura utilizando drones, a história do hospital da Polícia Militar e também essa história da Bíblia nas escolas. O governador comprometeu-se com um grupo de evangélicos liderado pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique. E então encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A ideia era colocar apenas a Bíblia cristã nas escolas. Mas o governador recebeu muitas críticas e ampliou o projeto. Então, o projeto fala em colocar livros sobre religiões. E aí, alguns evangélicos ficaram apavorados, com medo do Alcorão, com medo de livros sobre outras religiões com as quais eles não concordam. E a briga, então, ficou mais latente entre os evangélicos, envolvendo o apóstolo de um lado e, de outro lado, os outros evangélicos lá, como a deputada doutora Silvana, o apóstolo, o pastor Alcides Fernandes, o presbítero, como disse ontem a deputada Silvana, deputado Antônio Henrique, enfim. Mas ontem o assunto, em razão da matéria do projeto do governador, está na pauta, mas ontem já estava decidido que ele não seria votado, porque no dia anterior, na reunião das comissões, a deputada Silvana Oliveira pediu vista do processo. E ela tinha, então, foi dado a ela 24 horas. E nas contas dela, 24 horas
terminariam ontem às 5 da tarde. 5 da tarde. Então, mas assim mesmo ela devolveu o processo. Com o compromisso, ela teve o compromisso de outros deputados de que hoje, quando o processo voltasse a ser discutido lá na comissão da qual ela pediu vista, outros deputados pediriam vistas. E aí, a vista seria em conjunto, os deputados, todos que pedissem vistas, só teriam as mesmas 24 horas. Como o propósito dos deputados é encerrar o ano legislativo ainda hoje, ou no máximo amanhã, esse pedido de vistas conjunto desse projeto das Bíblias ou da Bíblia nas escolas não seria votado neste ano. E aí, alguns pastores de várias origens lá, dos evangélicos, estiveram ontem na Assembleia. Aliás, antes de ontem também eles estavam lá, ontem, e naturalmente hoje devem estar novamente, embora o projeto tenha a perspectiva de não ser votado. Mas aí a deputada Silvana foi para a tribuna protestar contra o projeto, dizer das suas razões e das razões de alguns evangélicos contrário à proposição, que era exatamente colocar livros lá sobre religiões, sobretudo as afro, com as quais eles não concordam. Vamos ouvir parte do que disse a deputada doutora Silvana. Estamos aqui, meu querido presidente Fernando Santana, listando todos esses pastores que entendem que da forma como está, não atende à igreja, o certo é recuar. É o apelo que a igreja faz, é o apelo que eu faço. Alguém nas redes sociais diz, eu vivi para ver uma crente lutar contra a Bíblia. Está repreendido no nome de Jesus. Pastor Alcides, pela Bíblia eu me guio. O que é que diz a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi assim que eu aprendi. Aos 7 anos de idade, meu querido pastor Paixão e pai, também espiritual, e eu sinto, é material mesmo. É assim que eu me conduzo na obediência. Então essa deputada luta contra a Bíblia? Jamais. Jamais. Agora digo aqui, consultei juridicamente a Ormesse, o movimento dos conservadores cristãos. A Bíblia, da forma como está legislado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive uma portaria, não é nem uma portaria, um entendimento do STF, através do nosso querido André Mendonça, que os símbolos sagrados, inclusive a Bíblia, não precisam de prévia autorização para entrar, deputado Sérgio Aguiar, em lugar algum. Agora, a igreja precisa de autorização do Estado para dizer que ela é essencial? Nunca! A igreja é viva, a igreja é poderosa, não tem Estado a que a igreja precisa se submeter em lei, não. Porque nós somos ministrados diretamente pelo próprio Deus. Então, em todas as vezes que for queda de braço, Estado e governo, eu vou ficar pela igreja. Nós temos que ficar pela igreja. Recuar não é vergonha alguma. Recuar muitas vezes é mérito. Grande parte das vezes. Nós estamos aqui aprendendo todos os dias, gente. Todos os dias. O projeto maior aqui é a evangelização. E digo mais, mando um recado direto e carinhoso. Acredito que a intenção fosse distribuir Bíblia mesmo, por que não? Mas aí, por pressão da esquerda, agora vamos obrigar tudo. Gente, recentemente todo mundo aqui testemunhou, meu querido pastor Alcides, queridos pastores que estão aqui conosco,
meu querido presbítero Antônio Henrique, foi colocado em letras garrafais imensas no Centro Cultural Dragão do Mar, Exu te ama. Isso é intolerância religiosa dessa crente? Não. Não é. Não é. A maioria é cristã. A maioria é cristã. Eu defendo a maioria cristã. Sou uma pessoa intolerante? Não. Eu quero deixar aqui bem claro, para os membros da Igreja do Senhor Jesus, que são membros do deputado apóstolo Luiz Henrique, que eu sei, a igreja sabe, o povo do estado do Ceará sabe, que nunca foi a intenção do deputado que fosse inserida outro tipo de livro que não a Bíblia Sagrada. Então, quero deixar aqui bem claro, em nenhum pronunciamento meu, em nenhuma postagem minha, eu deixei que isso fugisse da verdade. Então, a verdade é libertadora. O que nós queremos, o que a igreja quer, é o que o deputado Fernando Hugo resumiu tão bem. O recuo dessa mensagem, porque a Bíblia Sagrada não precisa de autorização alguma para estar em local algum. Bom, o deputado Fernando Hugo, citado aí pela doutora deputada Silvana, ele apartiou esse pronunciamento da deputada Silvana e sugeriu ao governador que retirasse o projeto para evitar a ampliação das divergências entre os evangélicos. Vamos ouvi-lo. Então é preciso ter muita calma para se discutir religião, Estado laico, laicidade. Eu pedi a um colega nosso há pouco que fosse ao governador e pedisse para retirar essa mensagem. Amém. É o que nós queremos. Pedi suplicantemente. Amém. Amém. Olhe bem uma coisa. Eu pedi para o governador retirar, na inteligência de jurista, que eu chamo carinhosamente, tirar essa matéria. Amém. É o que nós todos queremos. Pulverizar-se-á em sala de aula. Sabe-se Deus o quê? Sim. E aí, doutor Vinícius, meu irmão Benevides, nós estamos vivenciando uma esculhambaria comportamental nas universidades e nas escolas do Brasil. Há poucos dias atrás, escandalizávamos-nos com a exibição de filmes eróticos. Sim. Que, sem dúvida alguma, nem no Kama Sutra tem fotos, filmagens idênticas àquilo. Em sala de aula, criatura. Aí o Antônio Henrique fica rindo com esse riso astral dele, porque diz o Fernando Hugo está doido. Tô não. Teve coisa pior, passado em universidade, onde um trans ou um travesti, eu não estou falando nada de gênero comportamental de ser humano, vestiu-se de mulher e fez uma apresentação mostrando o rabo, para não dizer o nome mais vulgar. Então, se está acontecendo isso aqui, abrindo-se, vai ter aula de macumba. Eu sou contra macumba, não. Vai ter aula de macumba dentro de sala de aula. Aí no outro dia vem postar-se-á pela abertura legal da matéria propaganda proposta pelo governo, num ato infeliz do meu jurista. Eu não o chamo de governador, não. Eu aprendi a chamar o Elmano, que senta ali do lado do Queiroz. Daí tu pode chegar lá. Que eu digo isso aí sem dúvida alguma. É preciso que a gente veja as coisas. Um grande general, para ganhar uma guerra de Assis, às vezes ele retrocede numa batalha. Sim, é o que queremos. Que grandeza retroceder. Tivemos agora o governador de São Paulo, o Tarcísio. Sim, recuou. Baixou a cabeça e disse: errei redondamente no episódio da Câmara. Elmano, tratá-lo-ei sempre na eiva da fraterna amizade que cultivamos aqui e na admiração que tenho pelos seus conhecimentos jurídicos tão bem jogados nessa plateia que convive diariamente com esse legislativo. Elmano, retira essa matéria. Amém. Elmano,
faça Amém. com que Retirar. não se tenha uma verdadeira guerra santa Sim. dentro do estado do Ceará por uma matéria que não vai trazer nada, nem para o Elmano, nem para o governo. Vai sim gerar questionamentos tão maiores quanto os que estão ocorrendo agora. Sem dúvida, fica aqui a súplica de um deputado Experiente, decano. que já vi muitas e muitas vezes grandes governadores, nesses 34 anos que aqui estou, retrocederem e fazerem com que as coisas se tornem fáceis para eles, melhores para nós e excelentes para o povo cearense. Bom, hoje a Assembleia vai decidir sobre a pulverização com o uso de drones nas plantações no Ceará. É uma matéria polêmica, pois revoga uma lei cearense que estabelece a proibição de pulverização com a utilização de drone. Aliás, esta lei, que é de autoria do deputado Renato Roseno e coautoria do governador Elmano. E a Assembleia está discutindo agora um projeto de autoria do governo Elmano de Freitas para revogar esta lei que foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que está dando motivo para muitas críticas ao governador. A lei é importante para o agronegócio. Todo o agronegócio está aplaudindo a proposta do governador. A alegação do agro é que o estado do Ceará está atrasado nesse espaço de cuidado da sua lavoura com a pulverização, porque todos eles utilizam o drone, mais econômico e de melhor aproveitamento do material utilizado. Pois bem, ontem houve protesto em frente à Assembleia, inclusive com a participação de servidores que também protestavam contra a falta de manifestação do governo do Estado em relação à majoração salarial dos servidores, cuja database, segundo a lei, que o governador Elmano não tem cumprido nos 2 anos do seu mandato, cuja lei diz que o período da database é janeiro. E janeiro já está às portas. E o governo ainda não se manifestou sobre isso. A sua base aliada, deputados da base aliada, dizem que o governo tem uma mesa de negociação. Os servidores dizem que essa mesa de negociação é coisa para inglês ver. Até porque quem cuida dela é o secretário do Planejamento, sem autoridade para definir nada em relação à majoração salarial. Pois bem, mas o que está em jogo agora, em primeiro momento, é a lei da pulverização da agricultura com a utilização de drones. E o deputado estadual Felipe Mota, que faz parte do grupo do agronegócio, fez um pronunciamento forte ontem na sessão da Assembleia e criticando auxiliares do governador que têm se manifestado contra o projeto de iniciativa do Palácio da Abolição. Num determinado momento, ele citou nominalmente
o ex-deputado estadual e ex-deputado federal, João Alfredo, um dos que integram a equipe do governo do Estado, que se manifestam peremptoriamente contra o projeto de iniciativa do governo. Vamos ouvir parte do pronunciamento do deputado Felipe Mota. É exatamente ao movimento que está sendo proferido por algumas entidades, por alguns titulares de pastas que estão no governo contra um projeto que o próprio governador e a base do governo querem aprovar. Nos dias de hoje, é natural da política, os movimentos, é natural que as pessoas se manifestem e nós devemos respeitá-los, mas eu quero deixar muito claro, governador Elmano, se tem um agente do seu governo que não pensa igual o que o senhor está tentando demonstrar para a base do agronegócio, que Vossa Excelência quer a aprovação da aplicação de drones no estado do Ceará, se tem titulares de cargos do governo do estado que estão fazendo uma campanha contrária, governador, chame esses titulares, ou então vocês entreguem os cargos. Se vocês têm algo contra o agronegócio, não comam mais. Não vão mais para supermercado. Estão proibidos de ir em feiras. Porque somos nós que produzimos para vocês comerem. João Alfredo, é para você mesmo que eu estou falando. Se retire do governo Elmano, que você não quer aprovar. Você está jogando contra o governo. Você está jogando contra o agronegócio. Vocês criam as narrativas de que só vocês são a razão. Entrega teu cargo. Faz a tua parte. Agora, quando a pessoa fica criando narrativas, usando entidades, colocando que nós somos a chuva de veneno e vocês são a chuva do atraso, da ignorância. Vocês são contra o emprego. Porque tu está ganhando o teu salário aí, João Alfredo, sentado no IDACE, enquanto milhões de cearenses estão precisando de carro-pipa agora nos sertões do Ceará. É só isso. Oh, como era bom tu ser deputado agora, para a gente dialogar. Com essa tua hipocrisia. Mostra o teu Instagram pro governador, o que é que tu botou lá. Aí tu fica bem caladinho, pianinho. Não, eu não sei, agora eu não posso. Faz cara de Amélia. Aqui não, amigo. Aqui no agronegócio não, amigo. Aqui você escuta, como eu também estou preparado para escutar. Agora já te digo, João Alfredo. Na primeira que tu quiser enfrentar o agronegócio, eu boto 400 tratores na frente do IDACE para ver se tu sai de dentro. É assim que tu quer? É enfrentando o agronegócio que tu quer? Nós estamos aqui para brigar. Mas nós estamos para dialogar. Deputado, se possível... Agora, Vossa Excelência, encher a porta da Assembleia para querer vir com o discurso. Para com essa tua hipocrisia, rapaz. Começa entregando logo o teu cargo. Entrega hoje. Eu quero ver se tu é homem, tu entregar teu cargo hoje. Entrega hoje o teu cargo, João Alfredo. Porque tu é contra o governo, tu é contra o projeto, entrega hoje. Bom, essa matéria vai estar na pauta de hoje. Mas a Assembleia vai encerrar o ano legislativo, pode acontecer até hoje, mas a expectativa é que seja amanhã, votando o orçamento do Estado para o próximo ano. O Estado pretende arrecadar 41 bilhões de reais em 2025.
e pretende gastar aí 20 bilhões com pagamento dos servidores. Esse valor ele já está gastando hoje, este ano. O governo está gastando próximo de 20 bilhões com a folha de pessoal. Os servidores estão no movimento querendo que tenha uma majoração de 8% nos seus salários. Impossível. O governo não tem o dinheiro para dar esse aumento, principalmente pensando-se em aumento em janeiro. Neste ano de 2024, o governo repôs o salário dos servidores do Estado na metade do ano. Desconheceu a data base, 1º de janeiro. E, em 2025, também desconhecerá, porque ele não terá condições, se majorar o salário lá para março e abril, não vai ter condições de retroagir a 1º de janeiro. E aí os servidores ficarão a ver navios mais uma vez. O orçamento foi aprovado ontem na comissão de orçamento da Assembleia Legislativa. Os deputados apresentaram 700 emendas. Apresentaram mais até de que 700 emendas. 700 foram aprovadas pelo relator, que foi o deputado Guilherme Sampaio. Ele aprovou 700 emendas. Não vale nada. O governo não vai acatar praticamente quase nada delas. É assim todo ano. O orçamento, o governo executa, quando executa no seu total, executa o que ele projetou ao mandar a matéria para o Legislativo. Mas, encerrando, se o governo votar hoje o orçamento, o ano legislativo fica encerrado hoje. Se não, ficará encerrado amanhã. E talvez amanhã, então, os deputados que foram eleitos prefeitos, como o Evandro Leitão em Fortaleza, o prefeito de Sobral, a vice-prefeita de Fortaleza, poderão renunciar os seus mandatos. Mas eles têm até o final do mês para fazê-lo. Aliás, nem precisa essa burocracia de entregar um documento renunciando ao mandato. Na hora que ele assumir o novo mandato, no dia 1º de janeiro, todos que assumirem os seus mandatos de prefeito estarão, obviamente, sem o mandato de deputado estadual. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã.